Olá, meus amores! Muito boa tarde! Vamos iniciar o nosso Tira Dúvidas, nosso podcast TDAH Não é Bicho Papão, onde eu tiro as principais dúvidas que vocês têm aqui pela câmera. Então, eu peço que vocês entrem pelo link que está aqui em cima do vídeo, né? Entra pelo link para você conseguir entrar aqui comigo junto, né, pela câmera, para que a gente possa conversar, para que eu possa entender qual é a dificuldade aí que você está passando e te ajudar com mais qualidade. Uma dúvida que surgiu bastante na plataforma por esses dias, não é exatamente uma dúvida, mas uma dificuldade, né? Eu vou comentar aqui enquanto as mamães entram aí, mas uma dificuldade é como que eu consigo, né, a ajuda do pai para iniciar o protocolo alimentar, né? O meu marido não consegue, ele acha que isso é tudo uma besteira e ele não quer abrir mão do pãozinho, da pizza, do lanche, né? Bom, quando você não tem esse apoio aí dentro de casa, e eu já vou entrar aqui com a Alexa, quando a gente não tem esse apoio dentro de casa, a gente precisa usar da nossa sabedoria, né, meninas? Então, sabedoria e liderança. Você não vai impor, né, para o seu marido aí que ele siga o protocolo alimentar, mas na medida do possível, você vai oferecer as coisas dentro do protocolo para o seu filho e tentar conscientizar o seu marido, né? Dê a aula que a gente tem dentro da plataforma para ele assistir. E sejam bem-vindas aí, quem está voltando, né? Depois de um tempo, sempre bom ter vocês aqui. Então, a gente precisa tentar conscientizar, né, esse pai, seja ele seu marido ou seja ele o pai, né, aí do seu filho, mesmo que vocês não sejam mais casados, e nesse caso é ainda um pouco mais complicado, né? Mas a gente precisa tentar conscientizar, então, ele e as outras pessoas aí que moram, de repente, com você também, avó, tio, enfim, faça a sua parte, né? Faça a sua parte. E você vai, talvez, até dar aula para eles assistirem, para que eles tenham essa consciência, para que eles tenham essa informação, porque a maioria das pessoas não tem a informação, né? Mas o pãozinho não é feito do trigo, não é natural? Tá, mas não faz bem. Procura outros vídeos na internet que explicam o processo que o trigo faz dentro do nosso organismo, vira um chiclete, não é digerido, faz mal. Né? Trazer essa consciência para eles de que eles aderindo também, eles vão estar cuidando da saúde dele. A gente precisa muito de saúde nesse momento, né, que a gente está vivendo de pandemia, etc. Se você não, você vai tentar o máximo que você conseguir aí para conscientizar, certo? Conseguindo ou não, você vai fazer a sua parte também no protocolo. Você vai fazer as receitas, trocar as receitas, né? E oferecer, de repente, um pão caseiro, um bolo de chocolate, um pudim, um mousse dentro do protocolo, né? E de repente você nem precisa avisar o marido, nem precisa avisar a avó que é dentro do protocolo, né? Os sabores são muito parecidos. A gente tem o Cozinha TDAH para ajudar vocês nisso também. Os sabores ficam muito parecidos, dá para passar, dá para eles se alimentarem, né, também dessas comidas. E aí, quando você fizer alguma coisa, né, dentro do protocolo, aí você fala, estava gostoso? Então, fiz sem farinha de trigo, né? Mas tá bem gostoso, então. Aí você continua usando aquela receita e vai mostrando, né, quanto mais você conseguir fazer o protocolo, fazer o seu filho seguir o protocolo, rapidamente vocês vão conseguir ver mudança no comportamento dele, ou dela, né? E aí, quando a gente vê mudança de comportamento, a gente consegue mais facilmente também convencer as outras pessoas. Então, essa é a dica aí que eu tenho para quem está com dificuldade neste ponto, e eu vou chamar a Alexa aqui, então. Alexa. Oi. Boa tarde, meu amor, tudo bem? Boa tarde, Diga lá, tudo jóia? como estão as coisas por aí? Tão bem. Estava te ouvindo aqui, praticamente eram as minhas dúvidas. Olha só. Sim. Como está essa questão aí, né, é o seu marido que não está aceitando bem? Não é questão de aceitar. Eu ainda não comecei total, né, o protocolo. Eu estou iniciando, no caso, eu estou no módulo 3. Eu vi até na suplementação, comecei a assistir a restrição, né?
Então, assim, eu estou assistindo, estou estudando primeiro, né, como que é, igual, eu também olhei lá nas tarefas o que é para a gente estudar direitinho, ver. E uma das coisas que eu poderia ter dificuldade seria, sim, com o pai, porque a gente é separado, e devido, assim, não dele aceitar, devido dele morar sozinho, e aí a irmã dele que faz a comida e tal, talvez seriam os dias que ele fosse ficar lá. Tá. Mas, assim, eu Alguma creio chance de que você quando eu... mandar algumas comidas para lá quando ele for? Um pão, um bolo, um salgado? Eu creio que sim, eu vou ter que me desdobrar bastante, porque eu trabalho o dia inteiro, né, fora de casa. Então, assim, graças a Deus, as pessoas que estão dentro da minha casa, que é minha filha, ela já está com 17 anos, vai fazer agora 18 mês que vem, é bem entendida. Meu esposo hoje, graças a Deus também, assim, ele adorou, viu as coisas, falou, não, vamos todo mundo fazer, Ótimo. né? Minha mãe, desde quando eu comentei que eu estava fazendo uma terapia, que poderia acontecer, que a gente seria só com alimentação, só que ela todos os dias me pergunta, e aí, você já chegou? Cadê o cardápio? Como que é? Então, assim, graças a Ótimo. Deus, sabe? A minha família está me apoiando tremendamente, graças a Deus. E, Ótimo, que assim, bom. era essa, E assim, deixa eu te ajudar com relação à falta de tempo, né? Porque todas nós a gente sim, sofre um pouco com isso, né? Como que eu faço aqui e como eu sugiro que vocês façam, né? Faz deixa eu grande até pegar. quantidade e congela. Por exemplo, quando vai Hum, fazer a coxinha, né? Não sei se você tem o Cozinha TDAH, lá tem uma receita de coxinha. tenho. Nossa, ele Faz adorou, ele viu, bastante ficou... e fica maravilhosa, né? Aquela coxinha é tão fácil de fazer. Gente, eu consegui fazer. E eu não sou boa na cozinha, acreditem. E eu consegui fazer. Então, assim, é fácil de fazer. Dá para fazer bastantão e congela. Né? Uhum. Você pode deixar até um mês congelado aí, ou mais ainda. Nossa, que Esfirra, bom. dá para fazer também, deixa congelado. Até o pão dá para congelar. Você pode cortar ele em fatias, né? Ou fazer Uhum. bolinhas pequenas mesmo, como se fosse o pão francês, congela, né? Faz, prepara a massa, deixa ela dar uma crescidinha ou não deixa crescer, né? Congela. Uhum. Aqui, pelo menos para mim, funcionou melhor congelar depois de deixar a massa crescer. Eu tentei congelar Depois que antes de crescer. crescer, aí depois, no final das contas, não cresceu. Então, Não. eu esperei esperar crescer, aí você embala num papel filme, por exemplo, congela. Aí isso vai facilitar o seu dia a dia Uhum. aí com relação às comidas, tá? Ó, quem tá Sim. falando aí também que não é boa na cozinha, gente, não é impeditivo. As receitas são muito fáceis, realmente muito fácil de fazer. E você pode ensinar receitas para o pai dele que são bem fáceis também. Por exemplo, no café da manhã, dá para fazer aquela panqueca, né? A panqueca de aveia, que você mistura Uhum. na hora ali aveia, ovo, um pouquinho de leite de coco, tá pronto. Tá pronto, né? Eu fiz Isso. assim, com as coisas que eu tinha em casa, né, que é crepioca, se não for meu engano, né? Tá, Aí eu pode ser tinha também. a aveia normal mesmo, que eu já tinha comprado, olhei, eu creio eu que deve que tinha trigo, alguma coisa assim, porque já era que eu tinha lá, fiz com Gente, ovo, aí não esses... tem problema se tiver traços de trigo, porque a gente não está tratando, a não ser que a criança realmente seja celíaca, né? Que tenha alergia do trigo, do glúten. Mas se não for isso, os traços de trigo que tem ali é muito pouco. Então, assim, quando cai no intestino junto com Ele toda a fibra da adorou, todo aveia, mundo gostou. não tem problema. Ela é uma delícia, eu como todo dia no café da manhã. Eu faço a panqueca para mim e para o Luca todo dia no café da Sim. manhã. E assim, você pode ir variando as Uhum. farinhas também. Você pode comprar algumas farinhas, ou pede, né, para ele comprar uma farinha de linhaça. Uhum. A própria aveia, recomendo, né, que vocês usem o grão inteiro, mas pode ser aquele floco fino, Isso, não a farinha, né, da aveia. Porque a farinha da isso, eu aveia, vi, essa informação tem lá, né, no protocolo. Ela é feita da eu parte vi lá branquinha, que é... que é só carboidrato. Então, ela tira a fibra e Isso. não fica tão bom assim, né? Não que Uhum. vai causar uma inflamação ali no intestino, mas ela pode aumentar o índice glicêmico, que também não é bom para o TDAH, tá? Consegui sanar sua dúvida? Tem
Mais Sim, alguma dúvida aí com relação a isso? não, era assim, te contar também que a gente tá, eu consegui, igual eu te falei daquela outra vez, o médico, né, que não quis me acompanhar, e aí eu já tinha comprado o remédio dele foi acabando, não consegui orientação com outro médico, e eu falei, Senhor, põe a mão. Tirou o remédio, tá uma benção. Não Graças tá, a assim, Deus. às vezes ele fica um pouquinho é, na hora de dormir, mas assim, eu já. E assim, o comportamento dele tá uma maravilha, Que sabe? bom. Eu falei E assim, gente, você iniciou agora a assistir as aulas do protocolo alimentar, certo? Então, sim, sim, praticamente você está no módulo 3, né? isso, sim. E você já teve grande melhora aí, então. Mas o que você mudou aí, Alexa? Foi a linguagem do amor e a liderança. Tá conseguindo evoluir nisso? Eu achei que eu não ia conseguir nessa questão da liderança, tanto é que eu li, reli, e sinceramente eu não sei em que estágio eu estou. Mas assim, creio eu que está dando resultado, porque eu estou conversando bastante com ele. Eu mostro para ele alguma coisa, eu falo, meu filho, você falou algo que a mamãe que não está certo. Ele fala assim, às vezes quando dá o cliquezinho da raiva dele, ele me atinge com palavras, né? E fica muito nervoso e bate o pé e tal. Aí eu deixo ele acalmar ali no cantinho dele, eu procuro, chamo ele, falo, meu filho, você está percebendo o que está acontecendo? Chamo ele, falo assim, você viu quantos dias você ficou bom? O que que aconteceu de diferente? Sabe, eu tô com meus olhos em cima dele assim o tempo todo. Porque, igual eu falei no início, eu não era muito de observar. Eu ia levando a vida muito do jeito que desse, né? Então, Como a assim, eu maioria das também tô, mães. sim, nossa, né? E acha que tá tudo bem, menino tá ali no cantinho fazendo as coisas dele, não tá observando as coisas, não tá fazendo nada, e a gente vê que não é assim agora, né? Então, assim, então creio eu que a liderança seja isso. Eu não estou colocando, por exemplo, rotina, é só na minha conversa mesmo com ele. Porque, assim, Você ainda a nem minha chegou na rotina, parte da rotina, né? Que é na parte da autonomia. isso, Acredito que seja o próximo módulo aí que você vai entrar. Mas, mas assim, pelo que você pode, está falando, eu acredito que você já está aí no terceiro nível, ou pelo menos entrando nele, que é aquele nível que a gente hum, ensina. E a gente está uhum, mais preocupada com o resultado do nosso filho do que com o nosso próprio, né? Porque normalmente a gente está preocupada com a gente. Né? A gente precisa ser sincero. é, A gente não está muito preocupada se o filho tá evoluindo, mas não por maldade, né? Eu entendo, eu também sou mãe, né, uhum, gente? Então, é porque a gente acha que eles vão aprender com o tempo, né? A gente não está muito preocupado com isso. Eu estou uhum. preocupada de eu não ter trabalho, né? No final das contas, a gente acaba ficando mais preocupada com isso, só que isso não dá um bom resultado para a gente. Né? O que dá Com resultado para a gente é a certeza. gente ensinar realmente tudo que a gente sabe aí para os nossos pequenos. Então, estou bem feliz com o seu resultado em pouco No- tempo. Né? E Nossa, eu quero tô saber, amando também. você viu que está rolando aí um concurso para que vocês consigam acesso vitalício para a comunidade? Vocês viram? Sim, eu queria até te perguntar, igual eu estou iniciando também, pode tá Pode, todas esse as mesmo alunas. depoimento, falando as coisas que sim. Sim, independente Uhum, de qual nível aí, qual módulo você está, se você já teve pelo menos um pequeno avanço, mesmo quem acabou de entrar. Gente, só de vocês, uhum, quando vocês entram na comunidade, já cai um monte de fichas. Vocês já sabem que o TDAH tem solução, talvez ainda não percorreu o caminho para chegar nela, mas já sabe, né? Já começou a mudar um pouco a questão da observação, né, do filho. Então, assim, por mínimo que seja o resultado, isso já pode, você fazendo um vídeo, né, e o seu resultado já está ótimo, pelo Eu módulo já, aí onde você eu está. já tô achando que o meu filho nem tem mais TDAH, que foi uma confusão do médico. Olha só. Olha só, às vezes quando a criança ela é mais obediente, uma criança mais tranquila, não é tão opositora, né? Embora ele tenha essa questão da oposição em Sim, alguns momentos,
mas a gente percebe que é na gente. Quando a gente muda, quando a gente sabe conduzir a situação, você elimina birra, desobediência, não é milagre, né? É técnica. É técnica, é uma técnica que você precisava aprender e por mais que você não saiba identificar exatamente aí aonde você está aplicando o que você aprendeu, né? E está dando resultado. Então, assim, todas vocês podem enviar o vídeo, né? E aí todas vocês já têm pelo menos algum resultado. E por mínimo que seja, de repente você está começando, mas você já tem um resultado pequeno, que é importante para você, porque a gente sabe que quando a gente fala do TDAH, qualquer resultado pequeno é importante, né? E faz diferença na nossa vida. Isso já pode ajudar outras mães que nem sabem ainda que o TDAH tem solução, né? Então você me ajuda e você ajuda essas outras mães aí, tá? Só até sexta-feira, tá, meninas? Então corram aí com o vídeo de vocês, tá bom? Vou fazer o vídeo. Então tá bom, meu amor. Beijo no coração. Obrigada. Vou colocar aqui a Dani, então, agora. Daniela, tudo bem, meu amor? Peraí que eu não... Você tá sem o áudio, você precisa liberar o seu áudio aí. Pronto. Agora... Oi, Ale, melhorando a cada dia. Que bom, me conta. E deixa eu te falar, o que está mais, assim, é a questão da liderança, da minha liderança, né? E eu tenho gritado, porque eu não estou conseguindo chegar, né, na liderança. Por exemplo, é mais também muito na questão de estudo, né? O que está mais pegando aqui para a gente. Já é um ano sem ir para a escola, né? Então, isso está pegando muito agora. E agora, como ele está no primeiro ano, né, para ser alfabetizado, então, agora a escola está pegando pesado, né? E aí a gente, na hora que fala, pega as coisas para estudar, eu já mostrei o relógio, da última vez que a gente conversou, eu coloquei em prática, né? Já mostrei o relógio, a partir das 2 horas da tarde, você precisa sentar para estudar. E aí, essa semana, né, já dando um exemplo bem atual, ele sentou na cadeira e pulou bastante. E eu, sente na maior paciência, sente, tá na hora e tudo. E aí, chegou um momento que o pai disse, não, Daniela, se você não colocar de castigo, se você não fizer essas coisas, você vai deixar ele fazer o que ele quiser. Aí o pai pegou, tirou ele e colocou no quarto, né? Para ele pensar aquilo ali. Mas, Ale, minha dúvida toda é essa. Tem castigo, não tem castigo, é conversa, o que eu faço para começar essa liderança aqui? Vamos lá. Tem horas que dá certo e tem horas Primeiro que eu não me conta, consigo. Em qual módulo você tá? Eu estou no finalzinho do 4. Não estou no finalzinho. Eu não tô... eu hoje, por exemplo, eu acordei às 5 da manhã e não parei. Eu estou o tempo todo aqui. Acabei de conversar com a psicopedagoga. Legal. Né? Você está no finalzinho de todos os módulos ou do módulo 4? Do módulo 4. Do módulo 4, que isso. é o de autonomia, certo? De autonomia, isso. Tá. Eu vou esperar você avançar para o módulo 5, que é o módulo de limites. E aí isso vai te esclarecer algumas coisas. Mas vamos lá. Qual que é a linguagem do amor dele mesmo? Eu acho que é o toque. Mas ele, por exemplo, esses dias, que veio a questão da ansiedade também, né? E aí veio o seguinte, ele gosta muito de jogar videogame. Aí o que a gente fez? Ele fica contando os dias da semana para jogar no sábado e no domingo. Inclusive, ele fala assim, dias de relaxar. Aí ele coloca, mãe, falta quantos dias? Faltam 5 dias. É o dia, sexta-feira chegou, a gente já libera. Só que a questão da ansiedade estava demais. Então, hoje é dia. Aí, o que foi que nós fizemos? Nós começamos a liberar pouco tempo na semana para ele perceber que aquele videogame pode acontecer, né, durante a semana. Então,
ficou tipo recompensa, né? Terminou, já fiz atividade e tal. Eu não sei se foi isso que ele achou que saiu, não tem mais limite para mim, e agora eu vou, né? Também não sei se foi isso. Esse é um ponto importante. Ai, mas ele cobra muito, eu vou ganhar o quê de recompensa, entendeu? Ele tem, né? Eu vou ganhar o quê de recompensa? Eu vou ganhar o quê de recompensa? Minha mãe, que presenteia muito ele, quando ele vai visitar, ele, vó, tu comprou o quê para mim? Então, eu agora fico nessa história da recompensa, da linguagem, do amor. A gente precisa estabelecer as recompensas, tá? Ele não pode ficar assim, qual recompensa eu vou receber? Ele tem que saber qual é a recompensa que ele vai receber por cada coisa certa que ele fizer. E aí, como eu falei, você pode... Eu acho que a gente chegou a comentar isso na semana anterior. Você pode estabelecer uma recompensa por período, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, ou uma de manhã, uma de noite. Ou você pode estabelecer uma recompensa inteira para o final do dia, se ele cumprir tudo certinho. Isso depende de cada criança, da necessidade que você sentir aí, tá? Crianças mais ansiosas precisam de mais recompensas. Não é uma regra. Mas você testa, veja o que funciona melhor para você. Só que a recompensa precisa estar combinada com ele. De preferência escrita no papel. Você já assistiu às aulas sobre autonomia, você já sabe fazer um quadro aí de rotinas. De rotina. Se eu não estou enganada, você já fez, não fez? Fiz. Eu vi alguma coisa lá na comunidade. A gente começou. Não, eu não posto nada ali na comunidade, eu tenho vergonha. Mas assim, eu fiz com ele... Eu gosto de acompanhar vocês. Eu fiz com ele, assim, até selecionei algumas, né? Porque ele ainda, como ele está aprendendo a ler, então eu fui de imagens. Então, agora está na hora de tomar banho, acordou, vai tomar banho, assiste aula. Eu fui colocando assim, para ele ver. Tá. Isso está no papel? Está escrito direitinho? Não necessariamente, não todos. Eu fui botando para ele, assim, no relógio, 2 horas, que foi o que você estava me falando na última vez, né? 2 horas, hora da atividade. Dá 8 horas, mais ou menos, 8h30, tá na hora de guardar os brinquedos. Aí eu mostrei para ele, né? Tá na hora de guardar os brinquedos, tomar banho para se arrumar para dormir. Então, eu coloquei esses horários, a hora de lanchar, né? Às 3 horas da tarde. E aí eu fui mostrando a ele esses horários no relógio. Tá, é preciso estar no papel. Por quê? Certo. Porque a criança esquece. Tá. Às vezes até a gente esquece. Então, é importante estar no papel. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela com você. E eu vou te mostrar a rotina aqui que eu uso para o Luca. E aí, pode ser nesse estilo, ou pode ser simplesmente uma folha em branco, tá? Eu percebi que assim funciona melhor para o Luca. Por quê? Porque eu fiz num tema que ele gosta e imprimi no computador. E aí, sempre quando ele tem dúvida, ele fala, mamãe, é hora do quê mesmo? Eu falo, vai lá olhar na rotina. Ah, entendi. Entendeu? Então, aqui, ó. Acho que está... Tá, vou abrir dentro do programinha que eu uso aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar a minha tela aqui com você. Vai ser ótimo, porque aí eu vou ter a ideia. Tá vendo? Ah, tá, tô. Eu uso o Canva para fazer e se você quiser, eu monto uma para você. Tá? Eu quero. Você tá aqui, está participando, vou me dispor a fazer isso para você. Você me manda a sua rotina, eu faço uma para você. Certo. Ó, tá vendo? Desde a hora de acordar. Café da manhã. O horário que ele pode jogar e assistir. Isso. Tá, ó, leitura, estudar, e aí ele fazer as tarefas da escola. Brincar sozinho, porque ele não gosta de brincar sozinho, então isso está na rotina. Escovar o dente, hora da escola, chega, banho, lanche, e aí ele tem mais um tempinho que ele pode jogar e assistir, vai jantar, brincar com o Moza, que é o gato. O filminho, normalmente a gente assiste um pouquinho de TV junto,
Lembrando que o Luca não é hiperativo, por isso que eu deixo ele assistir um filme um pouco antes da hora de dormir. E as que são hiperativas, umas 3 horas antes aí de dormir, já precisa desligar as telas, tá? Mas o Luca não tem hiperatividade, ele não tem dificuldade para dormir. Então, a gente deixou até a hora da rotina do sono. E a gente tem também um outro quadrinho de incentivos. Para cada coisa que ele faz certo, cada 2 coisas aqui, né? Ele ganha R$1, que a gente está iniciando, a gente já tem 1 ano, na verdade, que a gente iniciou a educação financeira com ele, então a gente coloca isso também como recompensa. E se ele fizer tudo certinho, ele ganha mais 30 minutos com a mamãe, além do que a gente já tem. Porque a linguagem do amor dele é o tempo de qualidade. E esse espaço em branco aqui, ele aqui, o que eu faço? Eu coloco dentro de um saquinho, e aí, no saquinho, ele vai lá e escreve com um canetão quantos reais ele ganhou naquele dia, e se ele ganhou um ganho extra de brincar com a mamãe, entendeu? Entendi. Então, ele mesmo vai lá e ele mesmo... Mas, no caso, Ale, eu pergunto a ele o que ele quer de recompensa, ou eu já dito, por exemplo, o que ele quer, ou o que ele vai ganhar? Você pode perguntar, mas você pode já vir com algumas opções. Certo. Você controla as opções. Você pode, por exemplo, falar, filho, o que você prefere ganhar de recompensa? Isso ou isso? Entendi. Ou 2 ou 3 opções. Por quê? Tá. E essas opções... Eu tenho reunião. Mãe, eu vou esperar. Mãe, eu vou esperar mais um momento do que os salgadinhos, mais do que o suco. Fecha a porta, por favor. Sim. A gente pode... você vai selecionar e você vai controlar essas opções, certo? Certo, pode entendi. 3 ou 2. Por quê? Aí você sabe que essas recompensas você pode dar para ele. Então, não importa qual ele escolher, vai dar tudo certo. Né? E aí você coloca no papel essa recompensa também e compra, né? Se ele fizer aquilo certinho, ele tem que ganhar a recompensa. Por que tem que estar combinado? Porque, principalmente, criança que é ansiosa, ele precisa saber o que vai acontecer. Senão vai aumentar ainda mais a ansiedade dele. Muita ansiedade, Então, assim, essa questão da recompensa dá para ajustar e precisa observar mais aí também a linguagem do amor dele. Será que a gente também não pode estabelecer alguma recompensa envolvendo essa linguagem do amor? Ele está com quantos anos mesmo? 6. 6 anos. 6 anos. Dá para você colocar recompensa, por exemplo, ele gosta de brincadeira de luta ou ainda não? Gosta. Ele gosta de soldado, de dinossauro. O negócio dele agora é o Minecraft. Eita, que se a gente liberar aí, ele fica o tempo inteiro jogando. Então, a gente estimula, né? de corpo. Gosta. E o pai gosta de brincar disso com ele? Gosta. Será que o pai poderia se dispor a fazer disso uma recompensa? Vamos conversar, mas eu acho que sim. Você precisa primeiro conversar com o pai e ver se isso é viável. Né? Tá. Por quê? Porque normalmente a brincadeira de luta com o pai funciona melhor do que a brincadeira de luta com a mãe. Tá? Porque é homem com homem. Isso. Funciona melhor. Porque vem aquelas... pra criança, viu? Quem tá assistindo aí que tem filho menino, as brincadeiras de luta, elas são importantes, porque é nessas brincadeiras de luta que eles vão aprender a medir a força que eles têm, que ele brincam demais, assim. Né, de bater. Ele não tá batendo de verdade, então ele tem que bater sem machucar. Sim. Né? Então, essa questão dos limites também é trabalhado nesse momento. Se o pai topar, eu acho que essa é uma boa que vai. Certo. Ok. Entendeu? 15 minutos ali de brincadeira de luta com o pai. Se ele fizer tal coisa, né? Ou se ele cumprir direitinho a rotina do dia, estudar na hora certa, entendeu? Entendi. Agora, como a questão mais aí é o estudo, como que é as outras coisas? Não, ele já levanta, ele já vai direto pro banheiro, ele vai tomar o banho dele, ele já sabe a rotina dele, ele sai, já vai tomar café, né?
E aí tem um dia de relaxar, que eu te falei que é o dia do coisa que ele acha que, né, saiu da rotina. Então, às vezes a gente não coloca para ele tomar banho assim que acorda. Ele pode assistir, ele pode brincar um pouquinho e depois ele vai tomar banho, né? Ele pode tomar café primeiro e depois tomar banho. Mas isso acontece em um feriado, em um sábado, em um domingo. Sim, você pode estabelecer com ele uma rotina de fim de semana, que seja diferente da rotina da semana. Entendeu? Mas é totalmente diferente mesmo, viu, Ale? É totalmente diferente, porque tanto eu como o pai... Não tem horário para acordar, o almoço às vezes sai mais tarde. Isso. Até para a gente também é diferente, só que para a criança, principalmente se ele tem a questão da ansiedade, é importante ele saber que é diferente, vai ser mais legal, ele vai fazer muito mais coisas que ele gosta, mas tem uma rotina, tem uma hora para ele. Tem uma hora para fazer as coisas acontecer, entendeu? Certo. E aí, algumas coisas você pode deixar um pouco mais fixo e algumas coisas mais solto. Por exemplo, de tarde você pode brincar do que você quiser. O horário de brincar é, sei lá, de depois do almoço até a hora do café da tarde. Você pode brincar do que você quiser, é livre. Entendi. Né? E é bom restringir também um pouco o tempo de telas, né? Não deixar ultrapassar muito aí das 2 horas, porque senão você sabe que ele vai ficar mais agitado. E fica correndo e não adianta alimentação sem açúcar, sem tudo aqui. Porque aquela ela estimula muito, e é importante você mostrar isso para ele também. É, né? Verdade. Ele fica quando isso, eu já mostrei algumas vezes. Né? Ele fala que tá com dor de cabeça, então a gente fala, tá vendo? Porque assistiu muito, ficou na tela, tá? Isso. Então, é importante a gente ir trazendo essa consciência para ele. Ele ainda é novinho, mas ele já é capaz de entender e a gente precisa ter paciência de explicar e explicar de novo. É isso. É aquela velha história. Eu fico na maior paciência. Sente, vamos estudar, né? Mas a semana passada e essa semana eu não consegui fazer minha terapia, não. Eu disse, não. Aí eu comecei a gritar e eu percebo que ele volta novamente a dar gritos, né? Fazer birras. Então, é justamente isso aí. Ele reflete muito ainda o seu comportamento. Muito. Aos 8 anos, ele vai ser praticamente um reflexo do que você faz. Já ouviu falar de espelho, neurônios espelho? Não, nunca ouvi. Quando a gente é criança, é esse o nome, tá? Esse é o nome científico. Neurônio espelho? Neurônio espelho. Quando a gente é criança, principalmente, todo mundo tem neurônio espelho, até adulto tem. Mas quando a gente é criança, esses neurônios, eles têm uma atividade imensa no cérebro da criança. Por quê? É uma questão de sobrevivência. Eu preciso fazer o que as pessoas à minha volta fazem, porque se elas sobreviveram, né, se elas se tornaram adultas, então eu também vou sobreviver. Então, a criança, ela literalmente repete o que você faz. Você grita, ela grita. Você se descontrola, ela se descontrola. Se você mantém a calma, ela mantém a calma. Eu tenho percebido isso mesmo. Eu percebi, né? A gente começa a observar mais. Exatamente. Então, eu percebi. Aí, a minha dica maior, assim, para você, com relação ao estudo, a parte do estudo, ela vai vir logo depois da parte da autonomia. Você já está quase lá. Tenta dar uma corrida. Por quê? Para você aprender a adequar esse ambiente de estudo para ele. É que não adianta a gente querer assistir as aulas sobre o estudo antes de você entender e estabelecer os limites para ele. Entendeu? Entendi. É tudo, eu sei tudo que é um caminho. Eu só pulei mesmo o protocolo porque eu queria. Eu só pulei o protocolo, eu fiz o protocolo alimentar porque eu queria fazer logo, né? Eu queria ver assim como era o resultado. Agora, Ali, tem um medicamento que a professora dele gostaria que ele tomasse. Inclusive, ela falou que ela já deu alta a uma criança por ela tomar esse medicamento. Eu ainda não sei o nome, eu vou procurar e vou informar. Mas o que você acha? Ela me disse que ela me disse que é natural. Tá. Que é natural. Então, eu fico assim, né? Consegue o nome dele. Certo. Viu, Ale? Então, eu vou procurar o medicamento, porque realmente, assim, ele vai precisar
eu até anotei aqui que eu estava conversando com a psicopedagoga, ela acha que ele vai precisar fazer um teste de processamento auditivo central. Tá. Ela acha que é importante ele fazer esse teste. Tá. Né? Ela está suspeitando aí do DEPAC, né? É essa que ele falou. Processamento auditivo. Então, Isso. é importante você fazer, porque se ele realmente tiver, existem alguns exercícios que aí você vai precisar levar ele numa fono que conseguem corrigir. Quanto antes, né, quanto mais novinha a criança, mais fácil de corrigir. Em adultos, por exemplo, se de repente, né, poxa, deixa eu passar muito tempo, a gente não teve um diagnóstico, a pessoa não fez, tem alguns casos que não consegue reverter, mas normalmente em criança consegue. Alguns exercícios para reajustar, vamos dizer assim, a parte auditiva, né? Então, consegue sim. E ele ela pediu para que ele fizesse, né? E aí ele está tendo muita dificuldade na leitura. Entendeu? Então, nesse caso aí, a gente está querendo fazer e como a professora achou que melhor ele tomar o medicamento para ver se centraliza, né? Mas eu fiquei então, só que não tem como você dar, a não ser que seja um suplemento, né? Uma vitamina. Que eu ainda não consegui comprar. Então, mas pega o nome, coloca lá na comunidade. Certo. Eu vou ver para você qual que Pronto, eu vou procurar saber sim. Por quê? Vou procurar saber sim. Eu até acho, né, pelo que você falou aí, que ela é uma pessoa sensata, mas as pessoas têm a falsa ideia de que o medicamento resolve. Ele pode até resolver, dependendo do medicamento aí, mas a grande maioria é assim que funciona. Ele resolve pontualmente um problema naquela hora. Só que a longo prazo, se eu continuo dando 1 mês, 2 meses, 3 meses, acaba piorando o problema. Entendeu? Exatamente. Então, minha questão toda foi essa. Começar a dar vai ser pro resto da vida? Né? Normalmente o não. resto da vida? Normalmente aí eu não. fiquei. Não, mas eu digo assim, começar o medicamento agora, e aí aí ele volta todo de novo, porque ele não aprendeu a lidar. Né? Exatamente. Então, a minha situação. Você já captou como que funciona. Então, é importante, assim, você já está fazendo alimentação, certo? Certo. Já estou fazendo alimentação. É importante a gente ir descartando os outros problemas. Né? Então, assim, é importante ele fazer o teste do processamento auditivo para a gente saber se ele realmente tem ou não, porque se ele tiver, é importante ele começar a fono quanto antes, né? Certo. Porque isso já vai dar uma grande ajuda para ele. Imagina você ouvir uma coisa que uma pessoa fala para você e você não entender. É isso que acontece com a criança que tem a deficiência no processamento auditivo. Então, assim, a gente não sabe se é isso ou não, mas se for, a fono vai ajudar bastante ele. Agora, é importante você também adequar todo esse ambiente de estudos para ele. Adequar o lugar, né? Então, assim, coisas que você já pode ir fazendo mesmo antes de colocar os pés aí mais a fundo na questão da autonomia e dos limites, por exemplo, adequar o lugar. Tira tudo que for distrator, né? Tira todo tipo de brinquedo, todo tipo de coisa que vai distrair ele, de preferência que ele esteja olhando para uma parede branca. E só o material que ele vai usar naquele momento, né? E isso é uma coisa que você já pode fazer. Fazer exercícios de concentração com ele também antes de iniciar. Isso é algo que você pode fazer. Agora, por exemplo, né, um joguinho de memória, um joguinho de 7 erros, qualquer joguinho que exija da gente o mínimo de observação, ele estimula a concentração, né? Certo. Evitar, né, que a hora do estudo seja as comidas, né, não sei o que ele come na hora do almoço, mas evitar que seja comida muito pesada, de difícil digestão, mas quando você está seguindo o protocolo... Tudo leve, às vezes o peixe... como eu falei também na última vez, né, a gente comia muita carne, a gente diminuiu bastante. Ótimo. Então, é peixe, frango, né, e sempre fazendo essa troca. Então, agora, tudo muito leve mesmo. Eu percebo que tem um bloqueio. Tirei a batata, né? Era o mais importante. Quando cumprir os 2 meses, você pode voltar a batata e ver, né? E fazendo aqueles testes. Mas é importante, assim, eu percebo que parece que tem um bloqueio nele com relação ao estudo. O que ele fala sobre o estudo? Não gosta.
que ele não gosta, que ele disse um dia assim que que queria morrer para não estudar, para não aprender, que ele não quer aprender. Foi. Tá. Olha, ele teve muita dificuldade na escola. Na verdade, ele começou naquele processo de... Não é um bullying, não foi o bullying, foi de realmente deixar ele de lado na sala, porque ele se sentia, né, excluído. Às vezes por conta da fala, né? Eu não sei se era por conta da fala ou por conta das atitudes mesmo dele não saber ainda lidar com as emoções. Então, a escola também não soube lidar com esse processo dele e os colegas também não, né? Porque as crianças começavam, eu chegava para buscar ele na sala e já vinha 2, 3 dizendo, ele gritou, ele bateu, né? Então, teve todo esse processo. Tá. E aí, para mim, eu não vou mentir, a pandemia foi melhor. Essa. E seria interessante, tem 2 coisas que você precisa fazer. E que você pode ir fazendo aí também já antes, né, do processo aí dos limites. Tem 2 coisas. Primeiro ir mostrando para ele que a gente aprende a todo momento. Você vai aprender um pouquinho melhor sobre isso lá no módulo de estudos, mas você pode ir mostrando para ele que a gente aprende coisa o tempo inteiro. E que aprender é bom. Então, por exemplo, quando vocês estiverem passeando na rua, para em qualquer lugar que você achar, na frente de uma árvore, na frente de uma floreira... Tudo que envolve natureza estimula outros sentidos nossos, então melhor ainda, mas pode ser, por exemplo, na frente de um prédio, e vocês vão observar aquele prédio, falando, nossa, olha que prédio bonito, ou então olha que árvore bonita, ou olha que árvore feia, esquisita, enfim, vai observar, olha o formato das folhas, olha o formato da flor, ou se for o prédio, olha o formato do prédio, o formato das janelas, ele já vai estar associando formas. Analisa todas as cores que tem, né? Vai avaliando se tem barulho, se não tem barulho, se for uma árvore, né? Será que tem ninho? Será que tem passarinho? Será que dá fruto? Vai fazendo essa brincadeira com ele e no final, né? Você fala, filho, olha quanta coisa a gente aprendeu só de parar aqui e olhar para isso, né? Para a árvore, para o prédio, enfim. Qualquer coisa, a gente pode precisar a todo momento, até dentro da sua casa, né? De repente, sei lá, apareceu um passarinho voando aí. Observa o passarinho, sabe? A gente pode pegar pequenas coisas que acontecem no dia a dia, vai explorando isso com ele, só que traz para a consciência dele, né? De que ele está aprendendo. Quanta coisa ele aprendeu ali. E não foi divertido, né? E a gente vai começando a quebrar essa crença que ele já tem de que estudar é chato, que ele não gosta. Agora, um outro ponto importante, né, pode ser que ele tenha criado um trauma de quando ele estava na escola, né, com relação aos amigos. E aí, assim, o ideal seria que ele passasse por uma terapia, né, para a gente tirar esse trauma, e aí teria que ser um terapeuta que siga, né, o processo de PNL, como eu faço com vocês, porque aí sim a gente consegue realmente resolver o trauma, mas você mesmo pode tentar fazer isso na sua casa. Conversar com ele sobre esse bullying que ele sofreu ou que ele sofria, né, de repente foram várias vezes, mas conversar com ele e tentar separar as coisas. Tudo é uma coisa. Os amigos ou né, ou só os colegas, né, que fizeram isso com ele, é outra coisa. Porque na cabeça dele, provavelmente ele associou. Estudo, bullying, é tudo a mesma coisa, é tudo chato, não quero. Entendi. Algumas coisas eu faço aqui. Ele tem uma lupa, por exemplo, aí, olha, apareceu um bicho diferente, corre, pega a lupa. Agora, eu só não finalizava como você está falando, né? Chamar a atenção de que está aprendendo. Na verdade, a criança aprende o tempo inteiro. É natural, a criança, ela tá, por causa desses neurônios espelho, ela tá o tempo inteiro aprendendo e absorvendo. A gente fala que eles são esponjinhas, né? Você tá falando uma coisa lá longe, você tá achando que ele não tá nem aí. Não tá, principalmente ele. Depois ele transfere tudo aí, a gente achando que ele não sabia falar nada, né? Só que a criança não percebe que ela está aprendendo o tempo inteiro. Então, a gente precisa trazer a consciência dela para que ela entenda que é legal aprender.
Tá, entendeu? entendi. Até quando ele joga um joguinho que ele gosta, ele tá aprendendo alguma coisa. Também é um momento que pode. Ele tem feito essa terapia, na verdade, é online, né? Ela não está fazendo a terapia a psicopedagoga, uma terapia propriamente, né, dita. Porque online é muito difícil fazer com criança. Então, ela sempre está colocando os personagens que ele gosta, né? E a partir dali ela vai colocando um desafio. Então, você precisa ler essa parte. E aí ele está indo, ele está conseguindo e já desenvolveu bastante. Legal. E aí você pode ir incentivando ele, você percebe o que ela tá fazendo, né? Pegando o que ele gosta, e aí vai mostrando para ele, olha, e se você conseguisse ler direitinho as instruções do jogo? Isso, e a gente fala isso com ele. Na comunidade, o Luca lendo as regras de um jogo, né? Essa é uma das formas que eu consegui incentivar ele a ler também. Porque eu sempre falei isso para ele, falei, quando você conseguir ler, você vai ser liberto, você não vai precisar mais perguntar as coisas para a mamãe, você vai ler, você vai saber o que está acontecendo, você vai ler as placas do trânsito, você vai saber o que está, né? Você vai conseguir ler as coisas na TV quando você assiste, você vai ler uma revista, um jornal, você vai saber o que está acontecendo ali. Então, eu sempre fui estimulando ele dessa maneira, e até hoje ainda é ele que lê as regras do jogo. Aquele era um jogo novo que a gente estava aprendendo. Então, assim, incentiva dessa maneira também, né? Tá. O quanto é importante ele aprender a ler, o que ele conseguiria fazer se ele soubesse ler. O que ele ia querer ler? Será que ele ia querer ler gibi? Será que ele ia querer ler... ou então jogar algum jogo, né, de cartas que envolva ali a leitura, algum jogo que ele vê algum primo jogar, sei lá, aí a gente tem que conhecer a criança, né, e para saber ela, isso, para incentivar. O que ele quer, entendeu? Entendi. Certo, ok. Certo? Eita, mais um pouquinho aí